Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 6 de março de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nessa segunda-feira, iniciando aí a nossa semana de devocionais, iniciando um novo livro, que é o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Então a gente vai começar falando de Jeremias capítulo 1, 2 e 3. Eu quero já ler o texto que nós vamos dar base aí para nossa conversa nessa manhã, e aí depois a gente vai falar de alguns pormenores aqui do livro do profeta Jeremias. Deixa eu ler o texto, Jeremias capítulo 2, versículo 13, é um versículo apenas, e esse versículo aqui vai direcionar aí o nosso devocional de hoje. O versículo 13 do capítulo 2 diz assim: o meu povo cometeu dois erros. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Bom, o profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão. E por que ele é conhecido como profeta chorão? É por causa disso mesmo, é porque ele chorava muito. Mas ele chorava muito por um motivo. Ele chorava bastante por causa da situação do seu povo, mas principalmente por causa da aparente apostasia do povo. O povo estava numa situação muito grave, era uma situação muito difícil, porque eles tinham uma relativa prosperidade, mas ainda assim estavam ameaçados de maneira nacional. Porque haviam exércitos, haviam povos que estavam tentando conquistar a terra deles. Os assírios conseguiram isso em 722 a.C. no Reino do Norte, e agora o Reino do Sul está sob grande ataque agora de um outro povo, os babilônicos, e Jeremias então chora, porque diante dessa situação grave, drástica, o povo parece que está meio anestesiado, não se toca muito dessas situações. E uma das missões, aliás, talvez a missão mais importante de Jeremias era ser então o profeta para essa nação. A sua primeira tarefa, seu primeiro encargo era de montar um caso, de montar literalmente uma acusação. Se você ler aqui a partir do capítulo 2, porque o capítulo 1 vai falar do chamado de Jeremias, e é muito pessoal, como Jeremias foi chamado, muito diferente, né? Mas a partir do capítulo 2, ele começa então a montar uma peça de acusação. Ele começa a dizer, olha, por que isso está acontecendo? E os motivos estão aqui. E ele começa então a listar esses motivos. E, de maneira resumida, basicamente, os crimes que esse povo cometeu foram os dois que Jeremias listou agora há pouco. Primeiro, abandonou o Senhor, a fonte de água viva, e pior, cavou cisterna rota, cisterna furada, que não retém água, né? O que isso significa? Então vamos falar de cada um desses dois crimes alistados por Jeremias, obviamente Jeremias falando da parte do Senhor. Quais são então esses dois crimes? Primeiro, abandonaram as fontes de águas vivas. O povo deixou de confiar no Senhor. E aqui deixar de confiar é muito significativo. Por quê? Porque o povo de Judá, o Reino do Sul, eles fazem alianças, por exemplo, com o Egito. E nós vamos ver aqui no decorrer do profeta Jeremias que Deus diz, olha, eu falei para vocês para não irem para o Egito. E eles fazem essa aliança. Por quê? Eles estavam confiando muito mais na capacidade deles de fazer alianças do que no próprio Deus. E aí quando a gente vai para os evangelhos, e a gente leu o evangelho de Lucas na última semana, a gente se lembra que nos evangelhos os homens, mulheres, as pessoas são, de maneira geral, chamadas à confiança em Deus. Então, várias vezes o Senhor Jesus diz, você confia em mim? Ou
Às vezes ele disse, olha, porque você confiou em mim, você vai ser curado. Ele usava a palavra fé, né? A sua fé te salvou, vai-te em paz, a tua fé te curou e outras definições, mas a ideia é sempre a mesma, chamar as pessoas à confiança. Agora, o que significa confiar em Deus? Sabe que confiar em Deus é simplesmente aquela espécie de mantra, né? Eu confio muito em Deus. Mas será que confia mesmo? Bom, primeira coisa que a gente precisa definir quando falamos de confiar em Deus é que confiar em Deus significa que toda fonte de sustento e provisão são supridos em Deus. A ideia da confiança em Deus é que deixemos o nosso sustento e a nossa provisão totalmente por conta de Deus. Isso significa então que Deus, ou que confiar em Deus é dizer que nós vamos a partir de agora não fazer nada e ficar esperando que a provisão caia na nossa mesa? Não. A Bíblia afirma duas coisas. Ela afirma que a confiança vem do Senhor, mas ela afirma também, desculpa, vou refazer aqui. A Bíblia afirma que o nosso suprimento e a nossa provisão vem do Senhor, mas a Bíblia afirma também que nós temos que fazer, ou nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o nosso suprimento e a nossa provisão. Qual é a diferença? Muitos vão confiar que está na força do braço deles essa provisão. Outros vão dizer, eu vou trabalhar, mas quem me dá o sustento é o Senhor. Segunda coisa de confiar em Deus é que a saciedade só pode ser completa no Senhor. E aqui a gente já começa a moldar essa confiança. Vamos lá. Quando eu confio que o dinheiro é a minha provisão e o meu sustento, quando eu confio que para suprir a minha solidão eu preciso do casamento, e eu já mostrei duas maneiras de confiar em coisas e não confiar em Deus, dinheiro e casamento, estou dando exemplo de talvez os mais comuns. O que vai acontecer? Se eu depositar a minha confiança no dinheiro ou no casamento, por melhor que seja um ou outro, eu não vou ser satisfeito, não vai haver saciedade. Agora, o oposto também é verdadeiro. Quando a minha saciedade está no Senhor, quando o meu prazer está no Senhor, o que acontece? Essas outras coisas, elas podem ou não ser tão boas assim, mas isso não vai ter tanta capacidade de me afetar. Vou dar um exemplo. Você pode ter muito dinheiro, isso não te afeta. Ou você pode ter pouco dinheiro, isso também não te afeta. Por quê? Porque a sua saciedade não está nessas coisas. Isso é confiar no Senhor. E talvez o maior exemplo de confiança em Deus é que a nossa salvação ela é alcançada por meio da confiança em Deus. Bom, mas o povo não só deixou de confiar no Senhor. Eles fizeram mais uma coisa. Eles cavaram cisternas rachadas. Eles não só deixaram o Senhor, mas, para piorar, construíram deuses falsos. Aqui, a ideia de cisterna rachada é uma analogia, né? Uma metáfora que o profeta Jeremias está usando. A Bíblia é constante em retratar a busca humana frustrada por prazer e alegria. Essa ideia de buscar prazer e alegria em coisas é relatada em toda a Bíblia. Em toda a extensão da Bíblia você vai ver pessoas buscando em coisas criadas, coisas que às vezes são boas em si mesmo. Quer um exemplo? Família. Família é uma coisa boa em si mesmo, mas se buscarmos prazer e alegria na família, nós vamos nos frustrar. Por quê? Porque as pessoas não são fonte de prazer e alegria. Só o Senhor é fonte de prazer e alegria. E o exercício aqui é que nós devemos abandonar todas as cisternas rachadas. E o que significa abandonar as cisternas rachadas? É abandonar a nossa confiança falsa de que coisas criadas podem trazer saciedade.
E aí volto nos exemplos que eu dei agora há pouco e amplio um pouco mais. Você pode, por exemplo, estar buscando saciedade e prazer na sua identidade. Então, o seu valor está no que você faz, e quando o que você faz não é valorizado, você cai a moral. Isso é o quê? Cisterna rachada. Precisamos abandonar todas as cisternas rachadas. E aí a gente já começa a concluir. Como fazer isso? Será que eu devo simplesmente deixar de confiar nessas coisas? A Bíblia não diz que isso é possível. O que ela diz? Jesus referiu-se à obra, referiu-se à sua obra na vida dos crentes como rios de água viva. Talvez Jesus estava mencionando ali o profeta Jeremias. Não precisa abrir, eu vou ler o texto para você que está lá em João capítulo 7, versículo 38. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o próprio Senhor Jesus fez uma ligação do seu ministério com essa fonte de água viva, com o retorno a essa fonte de água viva. O ponto aqui é dizer, só vamos experimentar o rio de água viva verdadeiro no Senhor. Não há maneira de abandonar as cisternas rachadas a não ser voltando para a fonte de águas vivas. Nós nunca vamos deixar a segurança dos deuses falsos, seja ele o dinheiro, casamento, saúde, religião e outras coisas mais. Nós só vamos abandonar a confiança nesses deuses falsos quando adorarmos ou quando buscarmos na fonte verdadeira que é em Jesus. Ou seja, a ideia aqui é, para deixar a cisterna, eu não preciso só fechar ela não. Eu preciso de uma nova fonte de águas. E a melhor maneira de deixar essa cisterna para trás é descobrindo a fonte de água viva. A ideia ali é uma fonte que vai ter sempre água. Eu não preciso armazenar ela. Ela vai estar sempre fluindo. E essa é a promessa que o Senhor Jesus fez para todos aqueles que o buscam. E aí, a gente já entra aqui na nossa aplicação, o desafio do Léo aí para esta segunda-feira, né? E nada melhor do que começar a segunda-feira com isso. Porque normalmente a gente já começa a segunda-feira pensando em como nós vamos viver essa semana, né? Inicialmente aqui, até no início do mês. Então, como posso viver isso? Como eu posso experimentar essa fonte de água viva? Como eu posso ser suprido por essa fonte de água viva e deixar a minha cisterna rachada para lá? Experimentar esse veio de água que sempre tem água. Bom, de duas maneiras. Primeiro, por meio da palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela me mostra aonde é a verdadeira fonte. E aí, nós temos duas dinâmicas que são como duas faces de uma mesma moeda. A leitura da palavra, que é o que nós fazemos aqui por meio da nossa maratona bíblica, mas também por meio da obediência. Não adianta eu ler a palavra, ter direcionamentos, ou seja, descobrir a vontade de Deus na palavra, mas não praticar. As advertências em relação a isso são diversas. Então, como eu vivo, ou como eu experimento essa fonte de água viva? Primeiro, por meio da obediência, e da leitura e da obediência na palavra. E segundo, por meio da oração. A oração é uma forma de Deus nos levar ou nos conscientizar desta fonte de água viva. Fonte de água viva é essa que Deus disponibilizou para jorrar sempre na nossa vida. E isso serve para qualquer pessoa. Para você que já é experiente na fé em Cristo, a fonte de água viva vem da mesma forma. Leitura e obediência da palavra e oração. Para você que está começando na fé, está querendo conhecer melhor a fé, talvez você já ouviu muito da fé cristã, mas nunca experimentou de fato, você também vai precisar da mesma dinâmica. Leitura e obediência da palavra e oração. Tá certo, meu povo? Bom, acho que é isso, né? Deu pra gente falar bastante aqui. Eu quero agora orar por isso tudo que falamos. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, quando iniciamos a nossa semana de devocionais,
eu gosto de começar com com a oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, para um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só deixar um recado importante para você. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós temos o Nave Talk. O que é isso? É o momento em que nós vamos conversar sobre a palavra que foi ministrada ontem. Uma oportunidade de você fazer perguntas, uma oportunidade de você também colocar o seu posicionamento para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus agora de uma forma mais intuitiva, né? Não mais tão dedutiva, mais intuitiva, onde a gente pode então conversar sobre a palavra. Então eu te espero hoje às 20 horas na nossa igreja Nave, tá bom? Deus te abençoe, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.